Alguns homens não procuram nada lógico, como dinheiro. Eles não são compráveis, ameaçáveis, razoáveis ou negociáveis. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. Esse é ninguém mais, ninguém menos que o Coringa de Heath Ledger, ou Agente do Caos, se preferir. Para muitos, o maior Coringa de todos os tempos. Para outros, o maior vilão de todos os tempos. Mas como seu personagem se tornou um dos mais impactantes da história do cinema? O que torna esse vilão tão especial? Seria sua entrega? Sua filosofia? Ou talvez sua loucura? Fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar o porquê nunca mais haverá um vilão como Coringa de Heath Ledger. Vamos começar pela entrega. Em julho de 2006, saiu a notícia que virou polêmica em toda Hollywood, a partir de uma escalação. Heath Ledger estava confirmado no papel de Coringa, no segundo filme da saga Batman de Christopher Nolan. Isso pegou muitos de surpresa, e como sempre, os críticos não foram nada a favor, dizendo que o ator que fazia até então comédias românticas e tinha apenas recentemente começado a fazer filmes mais sérios, como O Segredo de Brokeback Mountain, não era capaz de fazer uma interpretação mais intensa que o personagem pedia. Crítico calado é um poeta mesmo. Na verdade, desde que foi confirmado que o personagem estaria presente no segundo filme da franquia, Ledger fez de tudo para conseguir interpretar o palhaço do crime. Ele se preparou por meses antes do teste, estudou todas as possibilidades e trejeitos do personagem, o que foi ainda mais profundo quando conseguiu realmente o papel. Nolan, que não tinha ninguém em mente quando escreveu o personagem, ficou surpreso ao ver a performance no teste de Ledger e decidiu dar uma chance ao ator. No começo, o próprio Nolan admite ter tido dificuldades de entender a interpretação de Heath, principalmente pela voz que ele havia criado pro personagem, virando a ser marca registrada desse Coringa. Essas diferenças criativas aconteciam muito por conta de outro Coringa, o de Jack Nicholson. Ele foi espelho do que era considerado um bom Coringa no cinema, e pela escolha de Ledger em buscar criar seu próprio estilo bem distante do que Nicholson fez, causou um certo medo na equipe. Mas aos poucos foram entendendo e vendo o tamanho do personagem que eles estavam dando vida. Eu falei um pouco acima sobre sua preparação para o teste, mas o que mais chama atenção, e é muito falado até hoje, foi o que Heath Ledger fez após conseguir o papel. Isso porque o ator se trancou por um mês em um quarto de hotel, onde passava seus dias escrevendo em seu diário, com anotações e desenhos como se fosse o próprio Coringa, além de ler diversos quadrinhos sombrios do personagem e ficar criando várias vozes e risadas para dar ainda mais impacto em sua interpretação. Muitos dizem que toda essa entrega pode ter cobrado um preço, que ficou louco por isso, e que influenciou diretamente em sua morte. Mas isso não passa de teorias, porque não há um consenso geral sobre o assunto. O que sabemos é que toda essa entrega, bom, causou muito impacto no público, como vocês sabem. Mas e quem atuou ao seu lado? Christian Bale e Aaron Eckhart, o Batman e o Duas Caras, falaram sobre o Heath em uma entrevista. Heath Ledger, who, oh my God, what a performance, what a pleasure to have gotten to work with him, and just to see him, and how much he put himself into the Joker. And I was watching it going, yeah, this is absolutely fantastic. What was Heath Ledger like to work with? Fantastic. One experience with Heath on the film was our scene together in the hospital bed, which was really my only scene with him. I got in the bed and they were lighting and Chris was walking around and doing things, and then Heath came around, and Heath was always in character. So he would come around and be talking to himself in the corner like this, and then he'd start saying his lines, and I would watch him, watch him come around the bed like this, and then all of a sudden my hand would go up like this, and he caught my hand, and we walked out back to our trailers, and Heath was here, and I was walking, and he puts his hand on my shoulder, and he goes, "That's what acting's all about." Essa entrega é vista amplamente em cenas que são referências até hoje, seja o famoso interrogatório com Batman, o momento do hospital, suas falas marcantes como "Por que está tão sério?", suas improvisações como na cena onde o hospital é explodido e ele fica batendo no controle porque havia apertado o botão antes, ou as palmas clássicas que viraram meme, mostrando o domínio absurdo de seu personagem e sempre a forma exata de como o Coringa reagiria nessas situações. Não há quem roubasse a cena mais que o Coringa. Ele aparece e seu personagem vira o principal, o momento mais importante. Seus discursos são sempre citados, suas falas, referências. Seus atos, completamente caóticos. Essa entrega revolucionou os filmes de super-herói e rendeu para um ator um Oscar de melhor coadjuvante.
Se no começo tinha medo de serem comparados ou não conseguirem chegar à altura de Jack Nicholson, pode ter certeza que só não conseguiram como foram ainda mais além. Beleza, você agora conhece sua entrega e o que teve que fazer para chegar à grande performance de seu personagem. Mas só isso é suficiente para definir o Coringa? Por isso nunca mais vai existir um vilão como ele? Que filosofia ele possui que o destaca de qualquer outro vilão na história? A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Coringa sempre deixou bem claro o quão ele acha patético a forma como a sociedade se comporta, o quanto a bondade e a honestidade sempre está a um passo da maldade e corrupção. Só é preciso de um dia ruim. A linha entre esses dois lados é muito curta, e um agente do caos como ele consegue reverter esses princípios muito bem. Coringa questiona a todo instante a forma como o sistema funciona, com leis, regras, planos para controle das massas. Ele mesmo diz na cena do hospital: "Eu não faço planos. Os tiras fazem planos. A máfia faz planos. Esquemas para controlar o mundinho deles. Eu tento mostrar para quem segue planos como são ridículas as tentativas deles de controlar tudo." Ainda nessa cena, podemos ver o personagem condenando a forma como acreditamos estar seguros em sistemas completamente falhos, mesmo expostos a condições precárias, simplesmente porque acreditamos que tudo faz parte do plano. Mas assim que minimamente algo sai do controle, a sociedade entra em colapso, os governos caem e os valores morais são colocados à prova, mesmo que de certa forma já vivemos no caos. Só temos uma falsa sensação de poder e controle, de acordo com aquilo que é transmitido pra gente. Não é por coincidência ou por um acaso que o Coringa de Heath Ledger não tem nome nem identidade. Ele não se vê parte do sistema, parte das crenças que acreditamos. Ele é uma ideia. Mesmo que para alguns sua definição seja mais simples, como diz Alfred. Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo. E sim, de certa forma ele quer sim. Mas não é o único a querer a anarquia de solução aos problemas da sociedade. Há outro filme que explora bem isso. Quando vemos em Clube da Luta a crítica direta de Tyler ao consumismo desenfreado, vemos uma sociedade completamente destruída, seja pelos seus ideais ou por sua falsa sensação de identidade. Isso é tão evidente que, propositalmente, o nome do protagonista não é sequer citado na trama, por simplesmente viver em uma sociedade que tirou completamente sua própria consciência de si. Isso significa que o narrador de Clube da Luta e o Coringa são iguais? Ou que, no caso, seu alter ego Tyler, que também busca anarquia, compartilham dos mesmos ideais? Olha, não necessariamente. Coringa realmente não é alguém que se importa com bens de consumo e dinheiro. Ele não pode e não deseja ser comprado. Essa cena mostra isso. Quero que queimem tudo. Mas há uma grande diferença entre os personagens. Tyler quer o caos como forma de uma ruptura com o sistema para criar uma nova ordem, uma nova sociedade, longe do consumismo barato e das falsas identidades. Enquanto o Coringa quer o caos pelo simples caos. Ele quer mostrar o que ele acredita ser a verdadeira natureza humana, a maldade em seu pleno estado, longe de qualquer amarra por convívio social ou regras definidas. Tyler busca o caos como forma de reconstrução. Já a Coringa, como destruição. O palhaço vê as coisas como é mostrado em Leviatã, o livro mais famoso de Thomas Hobbes, onde contém sua frase mais conhecida até hoje: "O homem é o lobo do homem." Significa que o homem é o próprio animal, dentro de si, que tem capacidade de ferir, prejudicar, destruir a si mesmo e os outros ao seu redor. Thomas Hobbes, quando avalia a natureza das pessoas, não enxerga pura bondade, mas sim uma maldade que, se não for controlada por regras, leis, instituições, poderá levar ao caos. Algo soa familiar? Vemos essa crença ser colocada à prova no final do filme, quando há dois grupos, um em cada navio, duas bombas posicionadas e dois detonadores. Quem apertasse primeiro automaticamente estaria a salvo, enquanto o outro grupo, em outro navio, estariam mortos. Um navio era composto por policiais e criminosos, enquanto o outro, civis teoricamente inocentes. A moral aqui é confrontada pelo dilema, que independente de quem aperte a bomba, não sobreviverá inocentes. Por um lado, uns pensam que, no outro navio, há criminosos que já cometeram maldades e por isso seria, entre aspas, menos errado se eles não sobrevivessem.
Por outro lado, há policiais que também estão presentes ali, têm famílias, e até os criminosos têm a oportunidade de pensar: eles provavelmente vão querer nos condenar, então por que não apertamos primeiro? A filosofia de Coringa leva seus civis até o limite da consciência humana e do instinto de sobrevivência. No caso do filme, nenhum dos dois grupos apertou o botão e os dois navios não foram destruídos, mesmo que exemplifique bem o que o Coringa mais acredita: a maldade pura quando levada ao extremo instinto pela sobrevivência. Mas até que ponto sua visão reflete uma verdade profunda, ou apenas sua própria loucura? Os vilões dos filmes podem ser retratados de diversas formas, uns mais ambiciosos, com planos de dominação de massas, outros querendo se vingar de algo ou alguém, e aqueles que querem apenas que a loucura reine, sem ordem ou controle. Há diversos Coringas representados no cinema. Na década de 60, por exemplo, era um Coringa que funcionava bem mais como um alívio cômico do que como uma ameaça. O de Jack Nicholson era uma mistura dos dois. Ele tinha uma pegada mais teatral, mas também conseguia equilibrar bem com um ar de psicopata e o lado sombrio. O que, convenhamos, é bem a cara de Tim Burton. O Coringa de Joaquin Phoenix é o mais humano de todos. Seu personagem mostra um lado mais profundo e psicológico, sendo cada vez mais levado ao limite, até seus surtos e seu ápice, o levando a se tornar o famoso Joker. O de Jared Leto, bom, esse aí vamos pular, é melhor. Agora o de Heat, que tem uma filosofia clara de destruição que eu citei aqui, em partes é um crítico da sociedade, com discursos que até fazem sentido, mas também um reflexo dele mesmo. Seu personagem é mais sombrio e pode até ser engraçado em uma outra cena, mas não é sua função. Seu Coringa mostra o colapso da sociedade, não por um lado humano que se foi deteriorando como Arthur Fleck. Em seu caso, ele expressa toda sua aversão a qualquer humanidade. Não há sentido para ele em papéis sociais, em ser bom, em cumprir seus deveres morais e éticos. E por mais que tenha todos esses conceitos definidos, ele muitas vezes gosta de se divertir com tudo isso do que ser esse grande filósofo que o povo pensa. Como ele mesmo diz ao Batman, em uma cena onde o herói consegue capturar o palhaço: estamos destinados a fazer isso para sempre. Você não vai me matar por algum senso de falso moralismo inapropriado. E eu não vou matar você porque você é divertido. Coringa gosta do caos não apenas porque não enxerga bondade e valor na sociedade. Ele faz porque dentro de sua cabeça isso vale a pena. E por quê? Bom, porque é divertido. A violência, mortes, tudo faz parte de seu jogo. Ele leva os heróis, as pessoas boas, a revelar a outra face, no caso literal de Harvey Dent. Sua loucura é acreditar que não há esperança e nem salvação. O mundo está em ruínas e não há por que prosseguir. E ele é o Coringa. Já é a carta fora do baralho. É descartável, excluído, louco por natureza, sádico, se alimentando do medo, algo muito explorado nessa trilogia. No primeiro filme, Batman começa em Gotham e leva os grandes criminosos e corruptos a recuarem. Pelo quê? Pelo medo. O mesmo medo que o espantalho tenta transferir em toda a sociedade com seu gás tóxico. O mesmo medo que volta a ser explorado no segundo filme, com o Coringa sendo a chave para seu acesso. O próprio personagem do Batman, onde o símbolo é um morcego, é representado por isso, já que Bruce tinha medo de morcego e queria causar isso a qualquer um que enfrentasse seu caminho. Medo, tortura, mortes, loucura, há vilões com complexidades gigantes que são corroídos por alguma dor, algo que os levou até aquele ponto. A perda de algum familiar, um trauma na infância ou um abandono. Eu poderia dizer que algo assim pode ter acontecido com esse Coringa de Heat, mas não é relevante. Pode ser até que ele faça isso, por ódio a algo que aconteceu com ele, que seus pensamentos são movidos a uma violência que ele encontra em si mesmo. Isso do ponto de vista psicológico faz sentido. Mas o vilão de Cavaleiro das Trevas não se importa com nada que não envolva algumas balas e alguns barris de gasolina, porque no fundo, justificar sua filosofia com atos completamente questionáveis e ante qualquer sentimento humano é justificar o impossível. E isso o torna único dentre qualquer outro personagem e principalmente qualquer outro vilão. Ele semeia o caos, planta o medo, reverte bons princípios, questiona a moral humana, transforma tudo que toca em um apocalipse externamente e internamente. Seu personagem domina cada cena, cada espaço, seja pela entrega em cada ato, por sua filosofia extremamente caótica e sua loucura,
que é quem faz o show realmente acontecer. Suas expressões contagiam cada parte do ambiente, seus diálogos profundos, e antes de qualquer questionamento, vamos botar um sorriso nessa cara, porque é a hora do show. Podemos ainda ter grandes vilões no cinema, seres que também vão contra a ordem natural das coisas, mas em termos de complexidade, e a falta dela ao mesmo tempo, de um cara que mostrou a todos o que é ser mal, e principalmente como despertar essa maldade dentro de nós, isso só o agente do caos é capaz de fazer. Não é à toa que é considerado por muitos o maior vilão de todos os tempos, pelo simples fato de que nunca mais existirá um vilão como ele. Heath Ledger in The Dark Knight. Bom, é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Sigam as redes sociais do canal, o link tá aí na descrição. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam sobre o Coringa de Heath Ledger. Se tem outro vilão que vocês gostariam que eu falasse. E já que o tema é personagem de filme de herói, vou deixar um vídeo aí na tela onde falo sobre o porquê não há mais boas heroínas no cinema. Spoiler, não tem nada a ver só com a Capitã Marvel. Vamos lá!